Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Bom dia, que Deus fortaleça-nos nesta fé inabalável. Esta palavra consoladora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Entre milhares ou milhões, até bilhões agora, é uma escritura fantástica, né? Não fomos nós que o escolhemos, Ele nos escolheu e tem nos colocado com a capacidade nesta graça sustentadora, poderosíssima, que faz-nos sermos em todas as coisas mais do que vencedores. Até mesmo quando somos desprezados ou injuriados e odiados. Então vamos um pouquinho mais em João 15, verso 18 a seguir. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou também. Olha só, se sofremos, se somos tentados, se padecemos necessidades, se somos odiados, se somos mal vistos, antes de nós já fizeram isso com o nosso mestre. Portanto, ele diz no verso 20: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Encoraja-te então. Ele disse: tenhais bom ânimo, eu venci o mundo. Ele ficou como exemplo de superação, de capacidade de vencer as contradições, exemplo de firmeza, de resiliência. E desta forma, nós temos então uma força sobrenatural para continuarmos lutando e vencendo. Então, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Porque todavia, em todo o tempo, houve uma oposição entre o mundo e os eleitos de Deus. E ela é afirmada nos mais fortes termos. O ódio do mundo não se deve àquilo que os discípulos fazem de errado. Porque o mundo aplaude o engano, a tapiação, mas o ódio deles para com os seguidores de Jesus Cristo é justamente pelo contrário, mas aquilo que eles fazem de certo, porque o que eles fazem de certo depõe, sem palavras, sem nada, só as ações certas, depõe contra aqueles que fazem as coisas erradas. Então, quando você persiste na verdade, você está depondo contra a mentira. Quando você persiste
na honestidade, você está escancarando a desonestidade. Então, por isso eles se odeiam quando você é honesto. O impuro odeia o puro. O ímpio odeia o pio. O injusto odeia o justo. E pelo contrário, o justo, o pio, o honesto, o puro, não odeia ao que pratica todas estas obras, ama. Então, o amor faz com que aquele que é injusto fique irado contra aqueles que o amam. Jesus é o amor, ele era o amor naquele dia, ele sempre é o amor, a expressão máxima do amor de Deus. E justamente aquele amor que ele demonstrava, ele mostrava, ele externava àquelas pessoas que estavam erradas, levavam aqueles hipócritas a odiá-lo, porque aquilo expunha o que eles na verdade eram. Então, quando nós pregamos aqui uma verdade bíblica, leva as pessoas a nos odiar, porque aquilo expõe a falsidade. A verdade expõe, desnuda a falsidade, desnuda a mentira. Então eles ficam expostos. É aí onde nos odeiam, onde vira o rosto, aonde acham que nós somos aquilo que dizem, aquilo que realmente eles são. Agora, primeiro fizeram isso com Jesus. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, claro. Mas como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então já citamos o 20. Não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas o que valia a palavra de Jesus para aqueles religiosos do dia? Ela tinha muito valor para aqueles que estavam em condições de desprezo pelos ricos da hipocrisia, que se escondiam atrás de belos sermões, que se escondiam atrás de citações bíblicas daquele dia, que se escondiam atrás de dinheiros para massacrar o pobre coitado. Mas veja bem, mas desprezavam o mais importante, que é a palavra, e não guardavam a palavra. Então não vão guardar a vossa palavra, que se vocês falarem as minhas palavras, repetirem as minhas palavras para o mundo, pregar o meu evangelho para o mundo como ele deve ser pregado, o mundo não vos amará, com certeza vos odiará. Mas você não foi que escolheu Jesus, não fui eu quem escolhi. Então, às vezes, fazem um papelão como fizeram ali na minha consagração, parecendo assim que eu era muito amado pela chefia, né? Hipocrisia, faz aquele desfile, aquelas coisas. Aquilo era um golpe. Aquilo era um golpe. Sabe por que fizeram aquilo? Para mostrar que eles gostavam, querer mostrar para o povo que eles gostavam, para depois me chutarem ao escondido nos bastidores, e aí poder dizer para o povo: tudo o que fizemos, ele chutou, tá vendo? Cuspiu no prato que comeu. Hipocrisia mentirosa. Então, quando a gente fala a verdade, isso vai irritar o coração de quem é hipócrita e mentiroso e concorda com a mentira. É justamente o que Jesus está dizendo.
E como pode a gente vencê-los? Não, entrega para Cristo. A gente não consegue. O mundo jaz no maligno. A hipocrisia dominou o sistema religioso. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome. Então agora nós estamos caminhando em nome do Senhor Jesus Cristo, pregando as palavras do Senhor Jesus Cristo. Estamos orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos orando pelas pessoas da mesma forma, pregando a Bíblia conforme ela é. Isso não deveria causar prazer nas pessoas? Buscando ser autênticos, sem torcer nem para virar nem para a esquerda, nem para a direita, nem colocar, nem acrescentar. Isso não deveria causar alegria, porque o próprio Jesus disse que aquele que acrescentar, as pragas serão acrescentadas sobre ele. E se você receber a palavra acrescentada só porque alguém é muito importante para você, você também tem as suas pragas acrescentadas. Por que não fica só com o que está escrito? E se tirar? Ah, mas isso aqui foi errado, isso aqui está errado, isso aqui é isso aqui não quer dizer isto. Será que não? Você é mais sábio do que o Espírito Santo que inspirou aquelas pessoas a escreverem a Bíblia? Mas a tradução, você estava lá para traduzir? Agora você quer fazer uma tradução segundo a sua cabecinha cheia de coisas? Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Então nós estamos aqui falando em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos falando as palavras do Senhor Jesus Cristo. Estamos procurando viver os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Não de um líder religioso, masoquista ou outra coisa. Então Jesus diz: se eu não viera nem lhes houvera falado, pecado nenhum teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. E ele então diz no verso 23, quem me odeia, odeia também a meu Pai. Não tem como você fugir. E se você é um dos chamados, vive por Cristo uma vida pura, aqueles que te odeiam estarão odiando também o Senhor Jesus Cristo. Porque ao Senhor Jesus odiaram sem motivo, sem causa. Veja isso. Ele não tinha dado motivo, ele roubava? Não. Ele mentia? Não. Ele adulterava? Não. Mas os adúlteros são mais benquistos, né? Aí eles pegam as escrituras, né? Os sãos não precisam, mas o contumaz, uma queda é uma coisa. Mas viver uma vida de pecado é diferente. Caiu, Davi caiu. Mas Davi caiu, ele não viveu caído. Davi errou. Então eles pegam Davi. Davi também caiu. Caiu, mas levantou. Agora, cair e ficar deitado e tomar exemplos bíblicos para justificar o seu pecado, querer jogar a culpa lá no Davi. Davi vivia sob um pacto e você vive sobre outro pacto. É um pouco diferente. Então nós não escolhemos ele, mas ele nos escolheu para prosseguirmos na jornada. Se ele não nos tivesse escolhido, olha, nós não teríamos escolhido a ele de forma alguma. Se ele não tivesse nos salvado, nós poderíamos salvá-lo?
Não. Pedro tentou salvá-lo. Quando ele estava descendo ali para Jerusalém para ser preso, Senhor, que isso não te aconteça. Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, que não compreendes as coisas de Deus. A minha missão eu tenho que cumprir, cumpra a tua. Então veja bem, nós não poderíamos salvá-lo. Então essa escolha é a salvação. A escolha dele original, escolheu-nos, é a salvação das nossas vidas. Foi ele que nos amou primeiro e nos chamou e nos colocou nesta graça. Se ele não nos tivesse escolhido, nós não teríamos o escolhido também. Graças a Deus porque fomos escolhidos. Estamos procurando viver na obediência a essa escolha. Que coisa maravilhosa. Então, a oposição do mundo aos eleitos de Deus, ela sempre existiu. E o pecado aqui, nós não teriam pecado se Jesus não tivesse feito aquilo que fez, se Jesus não tivesse vindo. Ele diz no verso 24, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Jesus não era um malfeitor. Olha, meus irmãos, se pelo nome de Cristo você é vituperado, dê glória a Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.